Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja em cada coração. É com muita alegria que nós estamos aqui para mais uma videoaula. A nossa ferramenta é disponibilizada no nosso site www.eadelages.com.br. E hoje nós estamos aqui para a lição de número 6, que tem como tema sinceridade e arrependimento diante de Deus. A lição de hoje vai nos ensinar como Deus deseja que nós venhamos a estar diante dele em oração. Existe um sentimento que Deus deseja ver quando nós nos aproximamos diante dele em oração. Para tanto, a lição e a própria Bíblia apresenta duas pessoas que se aproximaram, numa comparação feita pelo Senhor Jesus, o fariseu e o publicano, se aproximaram diante de Deus. E essas duas pessoas refletem os dois estados de espírito que podem estar ou se apresentar diante de Deus. O fariseu representando o aspecto negativo daquilo que Deus não deseja e o publicano representando o aspecto positivo daquilo que Deus deseja ver em nossos corações quando nos aproximamos do Senhor em oração. Aleluia! A lição tem 3 partes. A primeira parte nos diz assim: interpretação da parábola do fariseu e do publicano. Primeiro tópico diz o fariseu, segundo tópico o publicano, terceiro tópico a oração. Subsídio teológico nos diz assim: logo após o Senhor Jesus ensinar acerca da perseverança e fé na oração, e que o Senhor Deus, justo juiz, responde às petições, Jesus ensina a maneira correta para falar, a maneira correta de falar com Deus em oração. Jesus menciona 2 personagens que estavam diante de Deus em oração: o fariseu e o publicano. Próximo slide diz assim: esses personagens representam 2 tipos de sentimentos que são: letra A, a confiança em si próprio e soberba, representado pelo fariseu. Letra B, arrependimento e humildade, representado pelo publicano. Aplicação: é importante lembrar que Deus observa o nosso coração quando estamos diante dele. Portanto, para sermos atendidos, precisamos estar diante de Deus da maneira que lhe agrada. Aleluia! Então, nessa primeira parte, e lembrando você que você pode depois baixar os slides lá no Google Drive, na descrição do link do meu comentário. E se você observar, porque às vezes pode haver um errinho de digitação aqui na aula, a gente faz a correção e depois a gente posta para os irmãos lá sem erro nenhum, ok? Mas, lembrando que o Senhor Jesus chama a atenção dos discípulos para a maneira que agrada a Deus quando os seus discípulos se aproximam diante de Deus para orar. E ele mostra o fariseu e mostra o publicano. O fariseu chegou com soberba, chegou com exaltação, chegou com um olhar altivo, chegou com um sentimento que foi reprovável diante de Deus. E o publicano chegou com humildade, arrependimento e sinceridade diante de Deus, e então foi justificado pelo Senhor. Então o próximo slide, a segunda parte, nos diz assim: a hipocrisia do fariseu. À medida que a gente vai lendo aqui os slides, a gente vai se aprofundando na lição e ajuda os irmãos a entender a lição para compartilhar com os alunos no domingo. A segunda parte, a hipocrisia do fariseu. Primeiro tópico, a postura do fariseu no momento da oração. Segundo tópico, uma oração comum. Terceiro tópico, a oração arrogante. Subsídio teológico. Os fariseus eram legalistas e confiavam na qualidade das suas obras. Além de confiar em si mesmos, menosprezavam todas as pessoas que não se igualassem a eles nas práticas religiosas. Próximo slide diz assim: o fariseu cometeu 3 grandes erros, que foram: letra A, chegar diante de Deus de forma exaltada e soberba. A Bíblia reprova isso, conforme Tiago 4:6. A Bíblia pede para nos humilharmos diante de Deus, conforme 1 Pedro 5:6, que foi exatamente o que o fariseu não fez.
e jamais se aproximar dele pensando que é justo, pois diante de Deus ninguém é justo ou bom, conforme Romanos 3:10. Letra B, segundo grande erro do fariseu, querer ser reconhecido diante dos homens, conforme Mateus 6:2. Isso é reprovável pelo Senhor Jesus. Ter uma vida religiosa com o objetivo de se autopromover é algo que Deus jamais aceitará. Jamais o Senhor vai aceitar. Terceiro erro do fariseu, letra C. O fariseu teve a coragem de menosprezar o seu próximo, estando diante de Deus, conforme Mateus 22:39, onde a Bíblia diz que o segundo maior mandamento é amar o próximo. E o fariseu teve a coragem de, diante de Deus, menosprezar o próximo. Aplicação: Deus abomina a soberba e a exaltação. Que ninguém se aproxime do Senhor com espírito altivo, conforme Provérbios 21:4. Vejamos e analisamos. Espírito altivo, para quem não sabe, é você olhar as pessoas por cima, achando que é maior. Chegar perto de uma pessoa e pensar, essa pessoa não é nada perto de mim. Isso é um olhar altivo. Deus abomina esse tipo de sentimento. Por isso, esta parte da lição mostra o aspecto negativo de como Deus não deseja que as pessoas se aproximem dele. Ninguém pode se aproximar do Senhor, ou aliás, poder até pode, né? Mas não será aceito. Que ninguém se aproxime do Senhor com esse tipo de sentimento. Aleluia! Muito claro, né? A lição muito rica para nós. Vamos aqui à terceira parte da lição. A sinceridade do publicano. Aqui está o aspecto positivo do que o Senhor Jesus espera e na ocasião esperava dos discípulos e das pessoas até os dias de hoje, porque a Bíblia é atual. Primeiro tópico, a oração do publicano. Segundo tópico, sinceridade e arrependimento. Terceiro tópico, a oração aceita. Subsídio teológico. O publicano, mesmo não sendo uma pessoa que praticava a fé judaica, foi uma pessoa que agradara a Deus com alguns sentimentos, tais como, próximo slide diz assim, letra A, ele estava de longe orando, como diz a Bíblia, ou seja, o que significa isso? Não se achava digno de se aproximar muito do templo. Isso demonstra temor e humilhação, conforme 1 Pedro 5:6. Letra B, não queria nem olhar para cima. Está no texto isso. Isso indica total reconhecimento da grandeza e santidade de Deus e sua miséria, conforme Apocalipse 4:8. E letra C, pediu misericórdia, ou seja, reconhecia suas misérias e era extremamente necessitado de Deus, conforme Mateus 5:3. E letra D, disse a Deus que era pecador, ou seja, estava arrependido e suplicava o perdão de Deus, conforme Salmo 51:2. Aplicação: a oração que agrada ao Senhor é aquela onde reconhecemos a grandeza de Deus, demonstrando coração quebrantado e tendo sinceridade diante do Senhor, conforme Salmo 51:17, o salmista diz que com o coração quebrantado Deus não menosprezará. Aleluia! A nossa conclusão nos diz assim: todos que chegarem diante de Deus com humildade, pureza e sinceridade serão atendidos e justificados. Aleluia! Chegamos ao final de mais uma lição, aprendendo este precioso ensino deixado pelo Senhor Jesus. Como se aproximar diante de Deus em oração, seguindo o exemplo de espírito do publicano, humilde, quebrantado, sincero e diante do Senhor com necessidade e dependência. Aleluia! Diferente do fariseu, que é o exemplo negativo que devemos evitar, com exaltação, achar que é bom, achar que é justo, achar que é melhor que os outros e achar aí então que é
exaltado. Aliás, querer se exaltar e se aparecer perante as pessoas, ou se aproximar de Deus para ser visto pelos homens. Deus sempre vai reprovar esse tipo de conduta. Eu louvo a Deus pelo povo de Deus, pelo trigo puro, pela noiva santa, pelas virgens prudentes, que pelo Espírito Santo sabem como se aproximar do Senhor em oração. E não só diante do Senhor, mas conviver com os irmãos em harmonia e perfeito amor. Aleluia! Eu convido você domingo a estar na igreja para aprender a lição de número 6. Eu peço que você deixe o teu like aí, divulgue esse vídeo, compartilhe com todos e fiquem todos na paz de Cristo Jesus. Amém.